certo? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos tipos de sujeito, tá? Ah, professora, tipos de sujeito, se vocês colocarem um pouquinho aí na memória de vocês, vocês vão relembrar que nós estudamos essa questão dos tipos de sujeito no ano passado, tá? Ou seja, os tipos de sujeito é um conteúdo que vocês estarão vendo ao longo do ensino fundamental final de vocês, tá? É um conteúdo bem gostoso, bem fácil, bem prático. Então vamos ver um pouquinho sobre essa questão dos tipos de sujeito. Então, só antes da gente começar nos tipos, só para falar aqui, sujeito é quem pratica uma ação, tá? Ou às vezes ele pode estar lá na frase de uma forma oculta, às vezes a oração não terá sujeito, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão, tá? Então sujeito é quem estará praticando uma ação. Então, quanto aos tipos de sujeito, nós temos lá sujeito simples. Aí diz o seguinte: possui apenas um núcleo e este vem exposto, tá? Ou seja, ele vai aparecer de uma forma explícita, ou seja, de uma forma exposta, você vai conseguir identificar ele sem precisar fazer análises mais detalhadas na frase, tá? Olha o exemplo: os homens destroem a natureza. Primeira coisa que nós temos que identificar na frase é: quem é o verbo dessa frase? Vamos lá: os homens destroem a natureza. Então nós temos lá o verbo, isso mesmo, o verbo destroem, que é do verbo destruir, tá? Então se o verbo é destroem, a gente pode fazer o seguinte questionamento: quem destrói a natureza? Muito bem, os homens. Então no caso, homens é o meu sujeito, tá? Os homens, meu sujeito. Ah, professora, núcleo, fala lá de núcleo. É porque no caso o núcleo é a parte mais essencial do meu sujeito. O meu sujeito é os homens e o núcleo seria somente a palavra homens, tá? A parte mais essencial é chamada de núcleo. Olha mesmo, Deus é perfeito. Quem é o verbo? Muito bem, é do verbo ser, tá? Quem é perfeito? Deus. Então Deus é o meu sujeito. Eu tenho um sujeito apenas, por isso que é chamado de simples, tá? É muito importante a gente frisar essa questão de que apenas uma pessoa está praticando uma ação. Próxima frase: os alunos estudam para a prova. Primeiramente, nós temos aqui o verbo estudam, que é do verbo estudar. E quem é que estuda para a prova? Os alunos. Então nós temos lá como sujeito os alunos. Então apenas um sujeito, que é alunos, tá? Nós temos um núcleo apenas, que é alunos. Por mais que ele esteja no plural, ele continua sendo simples, certo? Aí nós temos também a questão do sujeito composto. O sujeito composto, ao contrário do sujeito simples, possui dois núcleos ou mais, e ele também nem expressa na oração, ou seja, ele vai aparecer de uma forma clara e objetiva para você na oração. Então, a única diferença que nós temos entre o sujeito simples e o sujeito composto é que o sujeito composto terá duas ou mais, tá? Dois ou mais núcleos, no caso. Olha o exemplo: as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem é o verbo aqui? Pastavam, do verbo pastar, tá? Quem pastava? As vacas e os touros, tá? Então nós temos aqui vacas e touros como sujeito. Então nós temos dois tipos, então por isso que é chamado de composto, tá? Outro exemplo: a cegueira e a nobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. O verbo aqui no caso torturavam, do verbo torturar. E quem torturava a vida? A cegueira e a nobreza. Então nós temos aqui como sujeito cegueira e pobreza, tá? Por isso que é chamado de composto. E os demais exemplos, a mesma coisa: fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem foi ao jogo? Eu e a turma. Então nós temos dois núcleos, por isso que é chamado de composto, certo? Como eu disse, é super fácil esse conteúdo. Agora nós temos a questão do sujeito oculto. O sujeito oculto também pode ser chamado de sujeito elíptico ou desidencial. Por que, professora, que ele é elíptico ou
contexto inicial? Porque ele não aparece de forma explícita na frase. Ou seja, você só vai conseguir encontrar o teu sujeito se você fizer uma análise mais detalhada. Lembra que eu falei lá na questão do sujeito simples? E também do composto, que você consegue encontrar o sujeito na frase só fazendo a pergunta ao verbo e você não precisa ter uma análise mais detalhada? Aqui é o contrário. Aqui você precisa, além de fazer a pergunta, analisar detalhadamente essa frase. Tá? Olha um exemplo aqui. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Engraçado, né, que essa frase vem muito e a situação atual que a gente vive no momento com essa questão do aumento do preço dos alimentos, né, que a gente tem vivido e de outras coisas que têm aumentado. O verbo aqui, no caso, seria estamos, né, do verbo estar. Vocês conseguem ver antes dele algum sujeito? Não, né? Na verdade, não tem nada antes. Só que vocês precisam analisar essa frase. Olha só. Estamos sempre alerta. Quem está sempre alerta? Nós. Apareceu nós na frase? Não. Só que você, com o teu olhar clínico, com o teu olhar analista, você vai conseguir identificar que o sujeito é o nós. Então, lembrando que sempre será os pronomes pessoais. Só que o eles e elas não entram nessa análise, tá? Se for eles ou elas, o tipo de sujeito que você encontrar, quando você fizer a análise, não será oculto. Aí a gente vai descobrir como quando é eles e elas, tá bom? Olha a próxima frase. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero, do verbo querer, então nós já encontramos o verbo, tá? Quem quer que os pais cheguem? Eu quero. Então, eu quero que meus pais. Eu, tá? Então, nós já encontramos aqui a parte da nossa análise, que eu é o verbo que está oculto, ou seja, que está escondido. Mas eu consegui identificar a partir da minha análise, tá? É por isso que é oculto. Então, nós encontramos aqui o eu. E o último aqui, estudaremos toda a matéria. Quem vai estudar toda a matéria? Nós. Nós estudaremos toda a matéria. Nós encontramos aqui o sujeito oculto. Lembrando que o verbo aqui é o estudar. Então, o que acontece? Um exemplo. Isso é muito importante para vocês saberem no momento que vocês estiverem fazendo as atividades aí na casa de vocês, tá? Um exemplo. Se eu coloco aqui, ó, se eu colocar na frase lá escrita, nós estudaremos toda a matéria, continua sendo sujeito oculto? Exatamente, não continua. Por quê? Porque aí, nesse caso, o nós estará aparecendo na frase. Se está aparecendo, nesse caso, seria sujeito simples, tá? A mesma coisa. Quero que meus pais cheguem. Se eu colocar lá para vocês, eu quero que meus pais cheguem, continua sendo oculto? Não, também será sujeito simples, porque está aparecendo na frase. Então, apareceu na frase, aí não é mais oculto, tá? Ele só é oculto quando você consegue identificá-lo através do contexto, ou seja, ele não aparece na frase, mas você consegue saber quem é o sujeito a partir do contexto, tá bom? O próximo sujeito que nós temos é o sujeito indeterminado. O próprio nome já diz tudo, ou seja, você não consegue determinar quem é o sujeito na frase de vocês, tá? Olha só o que está escrito aqui. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração. Ele pode ser impossível determiná-lo, apesar disso, vai existir aqui dois tipos de sujeitos indeterminados, tá? Ele é basicamente impossível de ser encontrado na oração, porém ele existe. Olha só, primeiro, verbo na terceira pessoa do plural. Lembram que eu falei para vocês lá da questão do eles e elas, que não aparece no oculto? Porque ele vai aparecer aqui, ó, verbo na terceira pessoa do plural. Você fala assim, ó, falaram bem de mim. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Falaram bem de mim. Aí eu posso perguntar, quem é o verbo aqui? Falar, do verbo falar. Agora, quem falou bem de mim? Aí vocês podem dizer, professora, é o eles e o elas. Só que não dá para saber se é o eles ou se é o elas, pode ser qualquer um dos dois. Por isso que não tem como determinar, por isso que é indeterminado, tá? Então, nesse caso, quando é terceira pessoa plural,
estiver na terceira pessoa do plural, ele é considerado como indeterminado, certo? Também, quando aparecer a palavrinha, alguém, tá vendo? Ninguém, é indeterminado também, tá? Olha só um exemplo lá. Disseram que morreu do coração. Primeiro, quem é o verbo aqui? Disseram, né? Do verbo dizer. Quem disse? Eles ou elas. A mesma coisa, fizeram o trabalho. Quem fez o trabalho? Eles ou elas. Aqui no caso, o verbo fizeram, o verbo fazer. Tá? Então é por isso que é considerado como indeterminado. Segundo caso, eu sempre falo que esse é um dos casos mais fáceis de ser identificado e de colocar que é indeterminado, porém muitos alunos acabam errando. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Principalmente no meio da prova. O que acontece aqui? O segundo caso é aquele verbo que ele está na terceira pessoa do singular e ele é acrescido da partícula ser. Lembra da partícula passivadora? Que é aquela que indica a determinação do sujeito. Olha só o exemplo. Precisa-se de mão de obra especializada. Então, o que acontece? Nós temos aqui o verbo precisa, do verbo precisar, tá? E agregado a esse verbo, nós temos a partícula ser. Tá vendo? Então, todas as vezes que você tiver uma frase em que ela é iniciada com o verbo e que esse verbo ele está sendo agregado, a partícula ser quer dizer que ele é indeterminado. Não há como ter um índice de determinação, não tem como determinar quem é o sujeito daquela frase. Tá? Então, por isso que ele é considerado como indeterminado. Tá? Então, se o verbo tiver agregado com a partícula ser, quer dizer que ele é indeterminado. Deu para entender essa questão? Acredito que sim, né? É bem fácil. Não é tão difícil. Na prova é mais difícil, mas como vocês estão em casa, né? Tá um pouquinho mais relax para vocês. Isso aqui a gente já falou sobre isso. Aí a gente tem sujeito inexistente. Aí vocês podem falar assim, professora, mas ano passado a gente não viu esse sujeito inexistente. Viram sim, tá? É porque ele também é chamado de oração sem sujeito. Agora lembraram, né? Oração sem sujeito, tá? O nome já diz, oração sem sujeito. Não tem sujeito na oração, tá? Não vai aparecer. Como é que você vai identificar que é uma oração sem sujeito? Primeiro, se a tua frase for iniciada com um verbo que exprime algum tipo de fenômeno da natureza. Então, se você falar choveu, ventou, trovejou, relampejou, se teu verbo, tá? Não confundam verbo com sujeito. Se tua frase for iniciada com qualquer tipo de verbo que exprime um fenômeno da natureza, quer dizer que ele é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Olha a frase aqui. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, nós temos o verbo chover lá no início da minha frase. Porém, se eu digo assim, a chuva foi forte ontem. A chuva foi forte ontem. Continua sendo oração sem sujeito? Não, né? Porque chuva não é um verbo. Chuva é um sujeito. Nesse caso, nós teríamos um sujeito simples, tá? Então, prestem muita atenção nesses macetezinhos, nessas dicas que eu vou dando para vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, nós temos lá, segundo caso, quando nós tivermos uma frase iniciada com o verbo haver e que esse haver tem o sentido de existir ou ocorrer, tá? Olha o exemplo. Houve, do verbo haver, um grande acidente na avenida principal. Você pode substituir por existir ou ocorrer, olha só. Existiu um grande acidente na avenida principal ou ocorreu um grande acidente, dá, né? Então, por isso que é oração sem sujeito. Há pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas que não valorizam a vida. Então, por isso que é considerado como oração sem sujeito. Porque esse verbo haver, ele tem o sentido de existir ou de ocorrer. Tá bom? Próximo, verbo fazer indicando tempo ou clima. Verbo fazer quando ele indica tempo ou clima. Tempo, presente, passado, futuro. Clima, olha lá, ó, frio, calor. Faz meses que
não a vejo. Quer dizer, faz muito tempo. Indico tempo, tá? Faz sempre frio nessa região do estado, indicando clima, tá? Certo, gente? Então era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A explicaçãozinha de hoje. Tenham um bom dia. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no meu WhatsApp, tá bom?